Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tópico que é simplesmente fascinante. Como os cientistas conseguem entender o que um remédio faz depois que a gente toma. É uma jornada super complexa, cheia de variáveis, mas que é, claro, fundamental para a nossa saúde. É uma daquelas coisas que a gente raramente para pensar, né? Aquele comprimido ou aquela gota. Como alguém sabe qual é a quantidade exata que vai ser segura e, ao mesmo tempo, vai funcionar? Essa é a grande pergunta que vamos investigar hoje. Para a gente desenrolar essa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que nosso corpo é um verdadeiro quebra-cabeça. Depois, a gente vai ver os mapas que os cientistas usam para seguir a jornada do medicamento e os perrengues que eles enfrentam. Daí, vamos ver como esses modelos são criados e validados e como se escolhe o melhor para cada situação. E por fim, vamos dar uma espiada no futuro da dosagem. Vamos lá? Então, para começar, é preciso ter uma noção do tamanho do desafio que a gente está falando. Pois é, não é nada simples. Não é como, sei lá, pingar uma gota de corante num copo com água e ver se espalhar. O corpo humano é um labirinto vivo, dinâmico, com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e cada detalhe pode mudar totalmente o destino de um medicamento. E o que impressiona aqui é a quantidade de variáveis que entram na conta. Pensa só, o tamanho de um órgão, a velocidade com que o sangue corre, as reações químicas, até o jeito que o fármaco gruda nas proteínas. Tudo isso mexe na equação. E claro, como cada pessoa é diferente, com sua idade e estado de saúde, um modelo único, tamanho único, se torna impossível. Tá, então se o corpo é esse sistema super complexo, como é que os cientistas conseguem colocar alguma ordem nisso? Bom, eles criam mapas, ou, no jargão científico, modelos. E olha que a gente não está falando de um ou dois modelos, não. Uma análise feita em 2015 encontrou, pasmem, pelo menos 106 tipos diferentes sendo usados. Isso já mostra que não tem uma bala de prata, mas sim um verdadeiro arsenal de ferramentas para cada tipo de problema. Então, o que é esse tal de modelo farmacocinético? De forma bem simples, é uma mistura de conceitos biológicos com matemática pura. Ele tenta simular o caminho completo do remédio. Como ele é absorvido, para onde ele vai, como é transformado e, finalmente, como é eliminado. É a ciência por trás daquela bula que a gente lê. E essa ideia, claro, não surgiu do nada. Ela evoluiu muito com o tempo. Começou com umas ideias mais físicas, tipo o modelo de Terrell, que imaginava o corpo dividido em caixas. Depois vieram tentativas mais complexas, como a de Bellman, que era um pesadelo para calcular na época. Hoje, a gente usa o poder dos computadores para simular tudo isso com uma precisão que era impensável. Só que mesmo com supercomputadores, criar um modelo que acerte na mosca ainda tem seus desafios. Este slide aqui mostra um dos maiores deles de um jeito bem claro. Imagina um remédio que passa fácil pelas células. Para esse, o modelo é até mais tranquilo. Agora, pensa num outro que precisa atravessar uma barreira super seletiva, tipo a que protege o nosso cérebro. Aí, meu amigo, a coisa complica. E muito. Prever isso é um desafio gigantesco. E essa dificuldade não é de hoje, viu? Essa citação é de 1979. Já naquela época, os cientistas sabiam que, por causa da complexidade do corpo, a busca por um modelo único que servisse para tudo era uma busca sem fim. O segredo não é ter um modelo, mas saber qual modelo usar. Ok, então se não existe um modelo perfeito, como os cientistas garantem que aqueles que eles usam são de fato confiáveis? A resposta está num processo de validação muito, mas muito rigoroso. Não é um palpite, de jeito nenhum. O processo começa com a coleta de dados básicos sobre o fármaco. Depois, ele passa por testes em laboratório, em tecidos e em modelos animais. Só depois de tudo isso é que chegam os estudos em humanos. E a cada etapa, os resultados são usados para ajustar as equações do modelo, deixando ele cada vez mais afiado. Então, no fim das contas, um bom modelo precisa ter um equilíbrio. Ele tem que ser fiel à nossa biologia, tem que ser preciso nas previsões e, um ponto super importante, tem que ser prático e não ter um custo absurdo para poder ser usado no dia a dia. E tudo isso nos leva de volta àquela questão central. Com tantas opções, como é que se escolhe a ferramenta certa? A regra de ouro aqui é simplicidade. O objetivo não é criar o modelo mais complicado que existe, mas sim um modelo mais simples que ainda consegue explicar o que está acontecendo e responder à pergunta que foi feita. É a famosa navalha de Occam, sabe? Vamos ver um exemplo prático, para isso ficar mais claro. Pensa no modelo de um compartimento. Ele trata nosso corpo todo como se fosse uma piscina só. É ótimo para remédios que se espalham quase que na mesma hora.
Agora, o modelo de 2 compartimentos já divide o corpo em 2 partes, o sangue e os tecidos. Ele é perfeito para aqueles remédios que demoram um pouco mais para sair do sangue e chegar onde precisam. Ou seja, 2 ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Agora que a gente já entendeu um pouco da ciência por trás da escolha da ferramenta, vamos ver como isso tudo se traduz em tratamentos melhores para as pessoas. Porque, no fim do dia, toda essa biologia, toda essa matemática tem um propósito muito humano. Garantir que os medicamentos funcionem da melhor maneira possível com o mínimo de risco. É sobre segurança e eficácia. E esse exemplo aqui é perfeito para mostrar por que isso importa tanto. Os modelos geralmente começam a ser desenvolvidos com dados de adultos. Só que um bebê não é um adulto em miniatura. O estômago de um recém-nascido, por exemplo, é bem menos ácido. E essa pequena diferença faz com que um antibiótico como a penicilina G seja muito mais absorvido. Sem um modelo ajustado para bebês, a dose poderia estar completamente errada, com risco de ser tóxica. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Hoje, a gente já ajusta os modelos para grupos específicos, como crianças ou idosos. Mas com o avanço da tecnologia e do nosso conhecimento, será que um dia a gente vai ter uma dose, um modelo farmacocinético feito sob medida para cada pessoa individualmente? Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia nesta análise.